Voltamos com o Produtor Quer Saber de hoje. O tema é o papel da Organização Internacional do Trabalho nessa relação comercial entre os países e o que está afetando o Brasil. E nós continuamos a conversa, então, com o assessor jurídico da CNA, Cristiano Zaranza. Nesse ponto, né, a Organização Internacional do Trabalho, nos últimos anos, está atuando cada vez mais. Quer dizer, essa regularização que envolve a comercialização nas cadeias globais de valor, o papel está cada vez mais forte da OIT? Está mais forte porque nos últimos anos houve uma tendência do governo brasileiro, uma predisposição pela maior internalização dessas normas internacionais. Só que a gente tem que ter um cuidado todo especial em relação a isso, porque, claro, o primeiro pressuposto é a gente partir da ideia que o produtor brasileiro cumpre as leis brasileiras, quer um ambiente saudável para o seu trabalhador, isso é inegável. Agora, não podemos afastar a competitividade desse produtor brasileiro, não podemos desprezar o momento de crise que estamos vivendo, porque isso tem um custo. E é inequívoco que hoje o grande ponto a que se quer chegar é o cumprimento forçoso da legislação trabalhista pelo rastreamento da cadeia. E não se pode transferir a responsabilidade desse ato para o produtor, porque essas cadeias são muito complexas. Elas são compostas por vários produtos, vários fornecedores, e tem um ponto fundamental nesse processo. A gente não pode deixar que o Estado transfira um papel que é seu, é uma responsabilidade sua, que é o exercício da fiscalização, para o empresário. Essa é uma atividade de Estado. Ele tem o dever de fiscalizar, então não podemos passar esse custo para o produtor, porque isso ainda mais vai estrangular a sua atividade comercial, a sua atividade produtiva. Você que acompanha de perto, né, essa relação, essas questões que são debatidas na OIT, como é que a produção no campo é tratada? Como é que essa relação no campo, que eles conseguem fazer uma diferenciação do que é o trabalhador na cidade e do que é o trabalhador no campo? Em alguns aspectos, a legislação internacional ela é muito básica, ela é muito superficial, ela não chega a esse grau de detalhamento. Temos poucas convenções que tratam de situações pontuais, especificamente nominando o campo. Mas o nosso problema hoje é exatamente a postura do governo brasileiro. Porque quando se recepciona essa norma internacional, é um parâmetro mínimo protetivo. E o governo brasileiro tem estendido isso muito além. Então, o nosso papel hoje da CNA é exatamente tratar essa modulação normativa com bastante moderação, porque se esse conjunto normativo se estender além dos nossos concorrentes, por exemplo, internacionais, isso prejudica a nossa produção, isso prejudica a nossa exportação. Então, a gente tem que, num primeiro momento, trabalhar o quê? Competitividade do produtor brasileiro. Em um segundo momento, nesse cenário internacional, é exatamente impedir que, por exemplo, alguns produtos que a gente vê veiculado na imprensa, dos embargos comerciais, futuramente sejam tratados como embargos trabalhistas. Né? Recentemente a gente teve aquele problema dos embargos comerciais da carne na comunidade europeia. A gente quer exatamente evitar, nesse momento, que a matéria trabalhista seja uma das razões invocadas para esses embargos impedindo a escoação da produção brasileira. Criar mais uma barreira nesse momento, né? E o setor tem que ter esse reconhecimento de que o setor ele gera muito emprego e no momento de hoje de crise, né? Então, e tirando a competitividade do produtor, esse é o ponto que a CNA está trabalhando? Exatamente. Uma das coisas que nós temos tentado sensibilizar o governo brasileiro, a representação dos trabalhadores, é que o primeiro grande direito que a gente tem que defender nesse momento de crise é o direito ao emprego. Sem o emprego, a gente não tem os outros direitos consectários dessa relação trabalhista. E hoje é inequívoco que todos os setores da economia brasileira estão demitindo. O que está com maior sustentação é o agronegócio de um modo geral, é o setor rural, é o campo. E não podemos desprezar isso. A gente tem que dar mais sustentação para esse setor que está contribuindo para esse momento de dificuldade do Brasil e não estrangulá-lo nesse momento de dificuldade. E você acredita que existem injustiças, muitas vezes, em relação à interpretação da legislação quando ela é fiscalizada e adotada quando chega na propriedade rural? Sim, isso é um caso recorrente. E parte dessa injustiça decorre exatamente digamos assim, da norma mal formulada, dela mal elaborada, que é exatamente a nossa crítica quando fazemos as normas de trabalho análogo a escravo.
Porque quando se adota hoje conceitos subjetivos, a gente tem que lembrar, por exemplo, o quadro de auditores fiscais do trabalho do Ministério do Trabalho. Ele é composto por pessoas de formações diversas. Então, para uma determinada palavra, você vai interpretar de um determinado jeito na fiscalização, o outro colega na fiscalização seguinte interpreta de outro, e isso gera insegurança jurídica. O pressuposto básico é: o produtor rural quer cumprir a lei, mas se ele segue uma orientação do fiscal numa determinada fiscalização e o outro muda de posição, isso tem um custo, e no momento de crise, todo custo é importante. Agora, nós tivemos vários casos, né, principalmente justamente neste ponto, em que o Ministério do Trabalho, os fiscais, apontaram uma irregularidade, mas depois, juridicamente, na justiça, o produtor ganhou. Teve essas questões também que gera essa insegurança jurídica. Exatamente. O trabalho escravo, novamente, é um exemplo perfeito para ilustrar essa sua colocação. Porque se a gente observar o número de condenações penais em relação aos números de autos de infração lavrados pelo Ministério do Trabalho, esse número é algo perto de 1%. Por quê? Porque temos dois conflitos de princípios nessa relação. E a legislação é a mesma. A legislação é basicamente a mesma, mas o princípio na hora da interpretação ela é diferente, porque no direito penal a dúvida é pró-réu. No direito do trabalho, essa matéria é regulada ou pró-trabalhador ou pró-sociedade. Então, ela cria um desequilíbrio nesse momento. Isso justifica o número diferente de expressivo, né, de autos de infrações e condenações criminais, por exemplo, acrescido no agravante. Os autos de infração julgados no Ministério do Trabalho, eles têm um equívoco, porque vemos os três poderes da República em um só. Ele é o idealizador da norma, né, ele funciona como o poder legislativo. Exemplo, a Instrução Normativa 91, ela foi idealizada e editada, construída dentro do Ministério do Trabalho, então ele funciona como poder legislativo. Poder executivo, que é a sua atividade finalística, né? É fiscalização e verificar a regularidade trabalhista, lançar o auto de infração, e ele funciona como julgador, né? O poder judiciário, porque ele julga os seus próprios autos de infração. E aí é outro ponto de desequilíbrio nesse processo trabalhista, porque lá no trabalho escravo, quando ele vai para o âmbito penal, quem julga é um magistrado, é um profissional da área do direito. Coisa que não vemos no julgamento do Ministério do Trabalho. Não existe o julgador de direito dentro do Ministério do Trabalho. São auditores fiscais do trabalho com formações das mais diversas possíveis. Agora, nesse ponto, a CNA, como é que ela está trabalhando nessa relação? A gente está propondo várias alterações, dentre elas a criação de um conselho, uma junta recursal, né, paritária, com a participação, por exemplo, dos empregadores, tal qual ocorre hoje na área tributária, onde tem o CARF, né, que é um conselho com representação dos representantes fazendários e também dos contribuintes. Então a gente quer, até para garantir maior isenção nesse processo de julgamento da Câmara Revisora, a criação desse conselho para tentar trazer para o produtor rural um pouco mais de segurança e paz social nessa relação trabalhista. Ok, muito obrigado ao assessor jurídico da CNA, Cristiano Zaranza, pelas informações. Obrigado.